E chegamos ao fim, ou seja, o nosso vídeo 4 de 4. Nesse vídeo a gente vai fazer o estudo gráfico do movimento retilíneo uniforme. O primeiro gráfico que a gente vai trabalhar é o gráfico posição versus tempo. Eu já comentei com vocês, quando a gente fez o estudo algébrico desse movimento, que a função, a equação função horária dele, ele é uma função do primeiro grau. E se ele é uma função do primeiro grau, o gráfico vai se comportar como o gráfico de uma função de primeiro grau. Mas como eu sei que você agora ficou assustado e tremeu na base e falou, eu não lembro desse gráfico, então eu vou construir esse gráfico com você. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar uma tabela que indica a posição que o corpo ocupa a cada intervalo de tempo. Eu vou estabelecer os meus dois eixos no meu plano cartesiano. O meu eixo X aqui representado pelo tempo e o meu eixo Y representado pela posição. O tempo está medido em segundos e a posição está medida em metros. E aí eu vou colocar as escalas certinhas em cada um dos meus eixos. Feito isso, eu vou escolher cada ponto cartesiano, né? Então, assim, para eu criar um ponto cartesiano, eu tenho que ter as informações da posição e do tempo. Então, eu vou olhar na minha tabela a informação posição e tempo e vou marcar construindo esse ponto. Então, vamos lá. O primeiro que eu vou marcar é quando o tempo vale 0 e a posição vale 4. Então, no eixo do tempo, eu coloquei o meu dedinho no 0 e no eixo da posição, eu coloquei o meu dedinho no 4. Marquei, é o primeiro ponto. O segundo ponto fala que no segundo 1, a posição que o corpo ocupava era a posição 8. O próximo ponto fala que no segundo 2, a posição ocupada era o 12. E que no segundo 3, a posição ocupada era o 16. No segundo quadro, no segundo 4, que a eita! No segundo 4, tava certo, que a posição é a posição 20. E no segundo 5, que a posição desse corpo era a posição 24. Primeira coisa que a gente já comentou dentro de sala, mas não custa dar uma relembrada aqui, é que pontinho não é gráfico. Isso é gráfico. Então tá aí o meu gráfico da função posição versus tempo no MRU. Esse gráfico, a gente tem muitas coisas a discutir dele. Eu posso tirar muitas informações de um gráfico posição versus tempo. A primeira informação que eu tenho é que esse gráfico que está aqui estabelecido como nosso exemplo, ele é o gráfico de uma função crescente. O que é uma função crescente? Enquanto o eixo X cresce, o eixo Y também cresce. Então, enquanto o tempo passa, o corpo ocupa posições cada vez maiores. Poderia ser uma função decrescente? Poderia. O que seria uma função decrescente? Enquanto o tempo passa, o corpo ocuparia posições cada vez menores. Então, a inclinação, ao invés de ser positiva, seria negativa. Eu não fiz esse exemplo, mas a gente fez isso dentro de sala de aula. Qual é aqui o momento em que a gente para e fala, olha, presta atenção. O gráfico ali mostra a função crescente da posição. Mas eu poderia tentar te enganar e falar que este gráfico está mostrando que a velocidade está aumentando. Onde é que você vai parar e falar assim, professora, eu não sou tão inocente assim? Porque esse gráfico não é um velocidade versus tempo. Esse gráfico é uma posição versus tempo que te mostra que o corpo anda a distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Por mais que seja uma função crescente da posição, esse gráfico te mostra também que a velocidade é uma constante. Essa discussão é tão profunda que eu posso, por exemplo, já classificar nesse movimento, nesse gráfico, que está acontecendo um movimento progressivo. Porque eu sei, então, que a função, por ser crescente, determina uma velocidade constante positiva. E aí, eu consigo classificá-lo o movimento como progressivo. A outra informação importante que eu tenho num gráfico é a inclinação dele. A inclinação dessa reta define a velocidade do corpo. Então, eu posso pegar a inclinação em qualquer ponto que eu me interessar desse gráfico. Então, eu estou colocando aqui as inclinações, utilizando várias posições no gráfico. Mas aí eu sei que você agora se sente
extremamente incomodado. Porque eu posso virar para você e falar assim: como nós calculamos a inclinação de uma reta de primeiro grau? E você fala: meu Deus, inclinação de reta, jura? Física tem isso? Nesse momento, sim. A gente está no momento da física que ele é extremamente matemático. E como eu sou uma pessoa boa e eu não vou deixar você se perder, eu vou te lembrar algumas coisas. Primeira coisa que eu vou te lembrar é que a inclinação da reta é medida como a tangente do ângulo. Ai, professora, não me ajudou em nada. Eu não lembro o que é tangente. Tudo bem, essa professora aqui, ela vai pro céu. Eu vou te relembrar o seguinte: 3 funções são estabelecidas por um triângulo retângulo. A função seno do ângulo, que vai ser cateto oposto dividido pela hipotenusa. A função cosseno do ângulo, que vai ser cateto adjacente pela hipotenusa. E a função tangente do ângulo, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. A função trigonométrica que eu tenho interesse é a função tangente. Eu te falei que essas 3 relações foram estabelecidas por um triângulo retângulo. Então tá aqui, ó, meu triângulo retângulo. Ah, como é que eu vou saber quem é cateto oposto, quem é cateto adjacente? Depende do ângulo. Então, se eu colocar o ângulo aqui embaixo, ó, coloquei ali meu ângulo alfa. Bom, a partir de agora eu consigo definir quem é o cateto que se opõe ao ângulo e quem é o cateto que está adjacente ao ângulo. Então, tá aí. E a hipotenusa, ela é sempre o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Se você conseguiu entender esse triângulo verdinho, a única coisa que eu preciso para você agora é que você consiga colocar esse triângulo dentro do nosso gráfico. Eu vou arrastar esse triângulo para lá para você ver. Esse triângulo desse jeito vai te mostrar que você pode definir cateto oposto e cateto adjacente usando o gráfico posição versus tempo, onde o cateto oposto é o tamanho na vertical e, portanto, está indicando posições. Você vai conseguir calcular olhando posições. E o cateto adjacente está na horizontal e você vai conseguir calcular o cateto adjacente usando o tempo. Então, eu vou fazer a troca. Quem é o meu cateto oposto? O meu cateto oposto é uma variação de posição e o meu cateto adjacente é uma variação de tempo. Portanto, quem vai ser a minha tangente? Bom, é cateto oposto, que é o meu ΔS, dividido pelo cateto adjacente, que é o meu ΔT. Ou seja, o que é a tangente de alfa? ΔS sobre ΔT já é uma razão estabelecida desde o início da nossa apresentação. Isso é V. E olha que legal, a tangente permanece constante durante todo o movimento. O ângulo permanece constante, portanto, a tangente também. Então, se a tangente de alfa é constante, é porque a velocidade é constante. Ou seja, ΔS sobre ΔT, que é a velocidade, são valores constantes nesse gráfico. Uma dúvida recorrente durante essa apresentação é: mas eu posso pegar qualquer cateto? Eu posso escolher o tamanho do cateto adjacente do jeito que eu bem entender, ou do cateto oposto do jeito que eu bem entender? Não necessariamente do jeito que você bem entender, mas utilizando relações respectivas. Então, por exemplo, se eu quiser o triângulo inteiro, a variação da posição indo do 4 ao 24, então você também precisa do intervalo de tempo inteiro. Então, na posição 4, qual era o tempo? 0. Na posição 24, qual era o tempo? 5. Então, você tem que pegar a variação da posição respectiva à variação do tempo. Eu posso pegar uma outra? Por exemplo, eu quero pegar a variação da posição entre o 8 e o 24. Então, se preocupe em pegar a variação do tempo respectiva. Então, na posição 8, o tempo inicial é 1 e o tempo final é que vai ser 5. E você vai pensar, independente de analisar. E aí eu vou te mostrar que nesse momento, física e matemática são uma dupla que dá orgulho no coração. Olha que coisa bonita. O próximo gráfico que a gente vai estudar é o gráfico velocidade versus tempo do movimento retilíneo uniforme. E aí eu já vou chegar direto te mostrando esse gráfico. Eu tenho aqui, de novo, meu eixo Y e meu eixo X
Mas agora presta muita atenção. Eu troquei quem é o meu eixo Y. O meu eixo Y agora está mostrando quanto vale a velocidade do corpo. E o meu eixo X mostrando quanto vale o tempo. Então, eu vou te contar uma historinha. Eu estava olhando eu estava olhando um corpo andar. Passado 1 segundo, eu sabia que o corpo estava a 40 metros por segundo. Aí passou mais 1 segundo, ele estava a 40 metros por segundo. Estava mais 1 segundo, ele estava a 40 metros por segundo. Passou mais 1 segundo, estava a 40 metros por segundo. Passou mais 1 segundo, estava a 40 metros por segundo. E se você me desse mais valores de tempo ali no meu eixo X, eu continuaria nessa narração monótona te falando que o corpo estava a 40 metros por segundo. Então, o gráfico é um gráfico de uma função constante. O gráfico te mostra de forma muito clara que a velocidade desse corpo permaneceu a mesma o tempo inteiro. Ou seja, esse gráfico ele te informa o valor da velocidade do corpo e uma outra informação que é extremamente importante, ele te mostra a distância percorrida por esse corpo. Ah, professora, como é que eu vou calcular a distância? Bom, a área abaixo do gráfico determina a distância percorrida pelo móvel. E aí eu já coloquei lá bonitinho, colorido de verde claro, o que significa a área abaixo do gráfico. A área abaixo do gráfico é do seu gráfico, que está ali em vermelho, até o eixo X. Essa área, ela tá te mostrando um retângulo. Poderia ser um quadrado, mas vai sempre ficar nessas duas. Ou será um retângulo ou será um quadrado. Como é que eu calculo a área disso? Bom, a área nesse tipo de caso é base vezes altura. Quem é a base? A base é o tempo. E quem é a altura? A altura é a velocidade. Eu não coloquei isso no slide, mas eu deveria falar isso. Então, deixa aí claro, não existe área negativa. Ah, professora, mas tem chance da distância aqui da distância da negativa? Bom, se nós estivermos num gráfico de velocidade, onde a velocidade é negativa, o meu gráfico vai estar abaixo do eixo do tempo. Então, ela vai ser uma V negativa. Então, o que eu vou pedir para vocês é que sempre que a gente for calcular áreas, definindo uma distância, a nossa altura tem que estar em módulo, ou seja, tem que ser constante. Ou então, basta você lembrar que não existe distância negativa. Portanto, o seu cálculo vai ser sempre positivo. Voltando lá para o nosso gráfico. Quem é a base? Bom, a base do meu triângulo é o tempo e a altura do meu triângulo, do meu retângulo. É o tempo e a altura, é a velocidade. Substituindo isso na minha fórmula, então eu tenho que a área é delta T sobre V. Mas você conhece o valor desse produto. V por T ou T por V é a mesma coisa, a ordem dos fatores não altera o produto. E, portanto, você pode calcular que a distância percorrida nada mais é do que a área abaixo do gráfico, comprovado. E eu gostaria de te contar que a primeira parte de estudo de movimentos acabou, meu amor!